Você já atualizou o seu ESUS-AB para a nova versão a 4.3? Pois nesse vídeo a gente vai falar sobre as novas funcionalidades que foram inseridas na versão 4.3. Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão e já se inscreve nesse canal porque tem vários vídeos para qualificar a gestão em saúde no seu município. Vamos até o site do APS ESUS e também a nova versão para a gente conhecer essas novas funcionalidades que vão lhe ajudar a monitorar melhor o processo de saúde e doença dos seus usuários. Estamos no site da APS do ESUS. E é super importante a gente poder ter acesso a esse site e entender quais são os instrumentos e as orientações que a gente consegue obter a partir do acesso desse site. Então aqui a gente vai ter tudo sobre o sistema ESUS-AB, desde o processo de integração, materiais de estudo, cenários e bem aqui o download do sistema. Então, o ESUS-AB, ele é um programa que ele vai sendo automaticamente melhorado e aí, consequentemente, a gente vai ter novas versões. Nós estamos aqui numa transição de versão, que é a 4.3, nós estávamos na 4.2. E bem aqui, quando a gente fala sobre o tipo de versão, ele vai dizer o conteúdo principal dessa versão. Vou aumentar aqui um pouquinho a nossa tela para a gente poder fazer uma leitura melhor. Então, a primeira coisa que ele fala é que está disponibilizando no ambiente de produção e treinamento a versão 4.3. O que ele diz mais? Perdão, vamos voltar lá, né? Que houve nessa nova versão a otimização dos relatórios operacionais. Então, a gente vive pedindo melhorias nesses relatórios. Por isso que é tão importante também que a gente conheça esses relatórios, as melhorias relacionadas a ele e estimulem não só os coordenadores, mas os profissionais a se apropriarem dessas ferramentas. Porque se os profissionais conseguirem entender e utilizar as ferramentas de um relatório para o seu processo de trabalho, a gente tem uma tendência de uma organização muito maior. Então, criação de status de rascunho para as fichas do CDS, é muito legal essa nova funcionalidade, porque muitas vezes a gente está lá fazendo o nosso processo de digitação e a internet cai, a energia, o computador desliga. Então, o sistema ele consegue aí guardar essa informação e automaticamente você fica como rascunho para poder fazer a edição e o envio depois. Os relatórios de produção consolidados e de cadastro territorial exibirão uma tabela dos últimos 5 relatórios gerados, sendo possível realizar o download dos relatórios presentes na tabela. Mas vamos ver que essa versão da 4.2 para 4.3 teve um direcionamento muito maior nos relatórios, né? Não teve direcionamento no sentido do registro da informação enquanto assistência, mas sim no registro de avaliação dos relatórios gerenciais. Aqui as novidades da 4.3 em relação a 4.2 é que criou um relatório de atendimento bem legal, muito parecido com o do absenteísmo que a gente já tinha, um relatório de vacinação, o status de rascunho do CDS e a geração de relatórios operacionais a partir do módulo de acompanhamento. Então, são 4 mudanças que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos entrar lá no nosso ESUS agora já com a nossa versão aqui, ó, atualizada. Quando eu boto sobre, vai aparecer 4.3.4. E aqui eu estou no meu perfil de gestor municipal. O que eu vou apresentar no perfil de gestor municipal, que esses novos relatórios, ele também vai aparecer lá no perfil de gerente da unidade básica de saúde. Lembrando que quando eu acesso como gestor, eu acesso o município. Como eu acesso quando gerente da unidade, eu acesso aquela unidade de saúde. Então, essa questão do perfil do prontuário eletrônico é bem interessante porque ele delimita quem realmente deve ter acesso àquela informação. Então, aqui no relatório, a gente já tinha o relatório de absenteísmo. Se você ainda não conhece ele, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o relatório de absenteísmo. É muito legal você saber a falta, por que esse usuário está faltando, se tem um período específico, quem é o usuário, aliás, quem é o profissional que tem o maior número de faltas, se existe um período. Então, a gente tem um relatório de absenteísmo. Agora, nessa nova versão, a gente vai ter 2 relatórios novos a nível gerencial, o de atendimento e o de vacinação. Vamos lá conhecer o de atendimento. Pronto. Quando eu puxo aqui esse relatório de atendimento, eu estou em um perfil de treinamento.
Então, vocês vão perceber que o que ele me diz? Ele vai trazer a contagem dos atendimentos individuais e odontológicos realizados. Por quê? Porque realmente são esses atendimentos que a gente usa o padrão da ficha de atendimento individual. A origem vem ou pelo CDS ou pelo PEC, ou seja, mesmo que o meu município não seja informatizado, eu consigo tirar esse relatório lá com o meu sistema da Secretaria de Saúde que faz o envio dos dados, né? E os atendimentos de escuta inicial e orientação não são apresentados, ou seja, ele só contabiliza aquilo que de fato foi um atendimento realizado, tirando a escuta e a orientação. Eu consigo tirar esse relatório por períodos, então mensal, semanal, personalizado. Eu vou escolher um tempo que eu quero aquele relatório. Nos últimos 30 dias, 90, 120 dias ou outro específico. Então, vou tirar aqui o mensal, certo? Ele me dá uma categoria de CIAP CID-10 que eu posso estar avaliando nesse relatório. Então, é bem interessante saber, por exemplo, quantos atendimentos tiveram de hipertensão, quantos atendimentos tiveram de diabetes, né? Para mim ter noção de como é que está o fluxo desse atendimento, quantas gestantes foram atendidas no município. Então, eu escolho tanto o CID ou o CIAP específico de uma causa que eu esteja procurando, ou de condições prioritárias. E ele vai me dar essas condições agregadas em todos os seus CIDs ou CIAPs, por exemplo. Quando eu escolher aqui a gravidez, vai entrar o quê? Vai entrar todos os CIDs ou CIAPs que são relacionados à gravidez. Para me saber quantas pessoas entraram que tiveram no seu atendimento aqueles CIAPs relacionados. Eu vou deixar aqui gravidez específico. Se eu não quiser colocar nenhuma condição, eu consigo tirar esse relatório como geral, para me saber quantas pessoas foram atendidas e assim por diante. E aí vem todos os filtros. Eu acho que é bem interessante esses relatórios dinâmicos que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, que ele me dá a possibilidade de customizar a informação. Então, eu quero saber gravidez, eu quero saber as categorias profissionais na coluna, e aí eu já penso mentalmente como é que esse relatório vai ser montado. A categoria profissional que atendeu, eu quero saber, vamos dizer, o mês. Aliás, eu coloquei mensal, então eu não vou deixar mensal, porque aqui, ó, eu coloquei o relatório mensal, a não ser que seja por um período maior, eu consigo colocar lá, tá certo? Eu quero ver a unidade de saúde. E se eu quiser, eu coloco outras situações, o CBO relacionado, o dia, a faixa etária, eu consigo customizar da forma como eu desejo. E eu posso trabalhar por contagem ou por percentual. Então, quando eu trabalho por contagem, eu vou trabalhar por número. Quem são essas pessoas e a quantidade dessas pessoas. E o percentual, ele vai me dar o percentual em cima daquilo que eu pedi. É super interessante a gente trabalhar por número e fazer uma comparação com percentual. Então, eu vou aqui, ó, vou colocar em contagem, vou gerar a minha tabela. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que no posto de saúde tal foram atendidos pelo enfermeiro 4 pessoas. Lembrando que a minha versão é de treinamento, então lógico que ele vai ter informações muito mais restritas, tá certo? Se eu trabalhar por percentual, ele vai me dizer o quê? A mesma coisa, porém ele vai trazer esse dado aí em forma de percentual. 100% atendidos pelo enfermeiro em tal posto. Se eu tirar a condição de gravidez, Wagner, e quero saber só os atendimentos, então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero saber qual foi a faixa etária e o sexo dos atendimentos, né, realizados. Posso colocar aqui quem foi o profissional que realizou esses atendimentos, o turno, a unidade de saúde e assim por diante. Novamente, contagem o percentual, vou gerar a minha tabela. Então, aqui eu tenho todos os meus profissionais, ó, certo? Cadastrados no meu sistema, ó. A faixa etária relacionada e bem aqui, ó, o sexo, se é feminino ou se é masculino. Então, eu consigo também fazer toda uma avaliação de quem é que os meus profissionais estão atendendo, de como é que é o sexo, do CBO,
né, do Código Brasileiro de Ocupações relacionadas àquilo, tá certo? Eu consigo aqui fazer várias informações em relação ao atendimento e acompanhar como é que está o atendimento daquela unidade básica de saúde. Então, esses relatórios dinâmicos são bem interessantes, porque ele me permite customizar tudo isso. O de vacina também ele vai trazer, ó, a contagem de doses vacinadas aplicadas de acordo com o filtro selecionado e a origem do CDS ou do PEC. Então, vou tirar aqui mensal, ou posso escolher outro período, né? E aí eu vou selecionar os campos que eu quero. Eu quero saber, vamos dizer, a dose e o imunobiológico que foram aplicados lá de acordo com as unidades de saúde. Então, eu chego lá e vou gerar a minha tabela. E ele vai me dizer que a unidade tal, ó, a unidade aplicou a DT adulto, HPV e hepatite na primeira e na segunda dose. Então, consigo também fazer um mapeamento aqui, se foi gestante, a equipe, a estratégia que utilizou, o dia da semana, a hora, a gente consegue fazer uma customização também na vacina. Então, esses foram os dois relatórios que o Ministério trouxe a mais para a gente poder fazer essa customização e analisar esses dados. É super importante que a gente comece a utilizar esses relatórios e não só os coordenadores ou gestores, mas que a gente estimule os nossos profissionais a também utilizarem esses relatórios. Vamos agora para uma outra mudança que teve. Agora eu vou trocar meu acesso para a gente poder ter uma percepção dessa mudança e entrar como se fosse gerente da unidade básica de saúde. Então, aqui, ó, como gerente, eu também vou ter o relatório de atendimento e de vacina aqui no cantinho, né? Esse relatório de atendimento e de vacina, ele é igual, porém, quando eu aperto, eu vou ter os dados da minha unidade e não mais do município, como a gente estava fazendo no acesso de gestor. Outra mudança nos relatórios para os profissionais, eu vou ter atendimento e vacina, são os relatórios operacionais, né? Por quê? Por exemplo, quando eu for tirar agora um relatório de gestante, ele não vai deixar. Ferineda, mas isso é bom, né? A gente começa a perguntar, mas isso é bom ou é ruim? Risco cardiovascular? Ele não vai deixar. Por quê? Muitas vezes a gente tirava esses relatórios e tinha erros, tinha vínculos, tinha várias coisas que a gente precisava analisar. E ele era um relatório que a gente não conseguia em si fazer a customização do que a gente desejava, dos fluxos que a gente queria acompanhar, tá bom? Então, automaticamente esses relatórios estão sendo descontinuados, assim como muitos outros que existiam foram sendo adaptados e inovados ao longo das versões do eSUS. E esses relatórios, eles foram substituídos por um que já existe e que a gente precisa aprender a utilizar mais, que é o Condições de Saúde. Nesse Condições de Saúde, assim como nos outros, eu consigo customizar algumas informações. Então, eu quero, por exemplo, saber as gestantes, eu quero saber dessas gestantes, as que vieram, vamos dizer, nessa semana. Então, eu vou lá e compreendo essa semana inteira. Todas essas gestantes. E vou buscar o cidadão. E ele vai trazer aqui para mim, ó, esses usuários que vieram nesse processo de atendimento. No entanto, quando eu puxo esse relatório que eu falo sobre a gestante, ele vai me dar aquela pessoa que está grávida e o último dia que ela veio para o atendimento, mas não necessariamente para um atendimento de pré-natal, mas para qualquer atendimento dentro da minha unidade básica de saúde. Então, aqui eu consigo fazer algumas buscas ativas em relação às minhas gestantes, os diabéticos, os hipertensos, os demais grupos prioritários, tuberculose, né? Dengue. Eu consigo fazer vários tipos de avaliação. Além disso, escolher o CIAP ou o CID correspondente e também fazer essa busca. Quando eu vou imprimir, depois que eu encontrei o que eu desejava, eu posso gerar um relatório operacional. E eis que tem um grande detalhe que a gente precisa também entender.
que nesse relatório, que é o operacional que a gente utilizava, são apresentados apenas os cidadãos que tiver vínculo com o responsável e com o domicílio, né, com o território. Então, automaticamente, aquelas inconsistências, eles acabam não fazendo com que o usuário entre nesses relatórios. Se a gente chegar aqui nesse pontinho, ó, ele vai dizer as fontes de informação. Então, como eu disse, quando eu peço um relatório de crianças ou um relatório de gestante, ele vai tirar de vários tipos de ficha. Da ficha de atendimento individual, da ficha de atendimento de visita, da ficha do atendimento do prontuário, do aplicativo, de várias fontes de informação. E ele vai me dar quem não tem consistência. Mas no outro a gente também tinha essas questões, né? Que era responsável não cadastrado, responsável em outro domicílio, mais atual. Eles também davam inconsistência nesses relatórios. É por isso que muitas vezes a gente não encontrava o nosso usuário lá na nossa lista operacional. Quando eu gero esse relatório, ele vai me dar aqui, ó, o nome da pessoa. E aí vocês vão perceber que apareceu só o nome de uma pessoa e seguindo ainda aquele relatório que a gente já tinha. Mas quando eu fiz a busca, apareceu o nome de outras pessoas, né? Então, se a gente for fazer uma análise de inconsistência, vou tirar aqui um relatório de inconsistência, a gente vai ver que essa usuária, ela está inconsistente dentro do ESUS. Vamos tirar um relatório aqui que a gente consegue ver as inconsistências, né? Perdão, vamos lá. Relatórios de inconsistência, a gente vai tirar no operacional cadastro. E aí a gente consegue, ó, inconsistência, selecionar tudo e imprimir esse relatório. Quando esse relatório é impresso, eu vou ver aqui, ó, o nome da usuária que eu achei lá no relatório de condições, mas que quando eu puxei para o relatório operacional, ela não aparece. Por quê? Porque ela tem uma inconsistência no cadastro de base. Então, esse relatório também ele vai me ajudar a entender quem tem inconsistência para poder fazer as correções. E a gente tentar trazer aí o nosso sistema cada vez mais coeso. Outra mudança, na realidade muito boa, é a questão das fichas de CDS ficarem como rascunhos. Então, vou colocar aqui como se fosse um atendimento individual. Aqui eu já tenho um modelo, mas vou colocar outro. Vou adicionar uma ficha, como se a gente estivesse realmente digitando aquele atendimento. Coloca aqui o turno, o número do CPF, data de nascimento daquele usuário, certo? Então, vou colocando aqui as informações do meu atendimento, bem direitinho. Coloco aqui, vamos dizer que é uma puericultura. Vem aqui, cuidado continuado, tá. Confirma, mas eu não salvei a ficha porque, pá, meu sistema parou de funcionar. Então, desligou tudo, o sistema parou de funcionar. O que acontecia? Eu perdi essa informação. Pronto, abri de novo o ESUS, eu vou lá na mesma fichinha que a gente parou, de atendimento individual, no mesmo PSF. Olha o que foi que aconteceu. Ele não perdeu o atendimento, tá certo? O atendimento continuou aqui. Quando a gente viu, eu tinha um atendimento colocado, agora eu tenho dois que estão lá no laranja. Ou seja, eu consigo aí editar, continuar a minha ficha, salvar e agora, ó, esse atendimento vai ser enviado. Já esse daqui é necessário salvar para a ficha ser enviada. Então, a gente tem aí essa questão que é muito boa, de que as fichas, mesmo que o sistema caia, mesmo que perca a internet, e a gente bota a mão na cabeça e diz assim, poxa, perdi tudo que eu digitei. Tava na última. Já aconteceu contigo? Se aconteceu, coloca aqui nos comentários. Verineida, já aconteceu. Às vezes a gente está na última pessoa para digitar naquela ficha completa e cai a internet, cai energia e vira um caos. E agora o sistema permite fazer com que essas fichas a gente não perca, mas elas entrem automaticamente no rascunho. E então, gostou de todas essas mudanças aqui do ESUS-AB? Pois coloca aqui no canal o que você achou, qual foi o tipo de mudança que você mais gostou. Se foram os relatórios, se foi essa questão do rascunho da ficha do CDS,
quais são as outras necessidades que esse sistema ainda precisa para melhorar na sua funcionalidade, e assim a gente vai avançando a informatização no nosso país. Lembre-se de sempre que atualizar o seu sistema, você conversar com seus profissionais, orientar sobre essa questão das mudanças que aconteceram. Mantenha uma versão de treinamento no seu município, para que você possa fazer aí essas buscas, brincar, conhecer o sistema melhor antes de repassar para os seus profissionais e assim ter mais segurança quando você for explicar para os seus profissionais da mudança. E curte esse vídeo, eu espero você no nosso próximo vídeo e lembra também de colocar algumas sugestões para os próximos temas dos vídeos aqui no canal. Abraços!